Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ler a palavra de Deus? Nesse início de vídeo nós queremos compartilhar um pedaço da palavra do Senhor para vocês, uma partezinha das bênçãos maravilhosas que essa palavra de Deus nos traz. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Mateus 11:13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até que João Batista viesse. Gálatas 5, foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem para permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão às leis e cerimônias judaicas. Cristo é inútil para vocês. Se vocês estão contando poder saldar a sua dívida para com Deus pela guarda das leis, vocês se privam da graça de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória a Deus! Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-nos debaixo do jugo de fardo e servidão. Gálatas 5. Ainda em Gálatas 2, versículo 19, porque foi pela leitura da Escritura que eu vim a entender que eu nunca poderia obter as boas graças de Deus pela tentativa e fracasso de obedecer às leis, e eu vim a compreender que a aprovação de Deus vem quando se crê em Cristo, verdadeiramente. Versículo 21. Não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda de leis judaicas, então não havia necessidade nenhuma de Cristo ter morrido. Jesus morreu em vão. Hebreus 1:3, o qual, sendo resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do teu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Oh, glória a Deus! Hebreus 1:3, maravilhoso. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3:13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu me chamo Ellen G. White. Tem alguma coisa de errado nessa Bíblia. Está incompleta. A palavra de Deus está incompleta. Deus errou no plano de salvação. Esse negócio de ter mandado Jesus, purificou, pagou, foi o sumo sacerdote, foi o nosso cordeiro. Tem algo de errado na palavra de Deus. Em Hebreus também, ó. Hebreus 1 está dizendo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Por si mesmo fez a purificação de nossos pecados e assentou-se à destra do Pai. Está errado. Acho que eu encontrei o erro na Bíblia. Estudando a Bíblia, junto com o Guilherme Miller, e eu descobri que tem alguns erros. Na verdade, não é erro, é porque o Senhor me mostra uma interpretação diferente. Eu e Guilherme Miller vamos marcar a nova data da vinda de Cristo, porque nós estudamos ali em Daniel, né, que 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. 2.300 tardes de manhã só pode ser anos. Esses anos nós vamos contar 1843. Vamos marcar a data de Jesus, porque assim nós tivemos essa revelação. 3 vezes nós marcamos a data, já vou adiantar o assunto para vocês, e erramos. Isso um dia se chamou grande desapontamento e virou um ato poético, uma coisa linda, que Ellen G. White, eu, fui lembrado por muitos e muitos anos. Quase 200 anos de história, todo mundo idolatrando esse meu erro. Esse meu erro de marcar a data de Jesus, que é antibíblico, ninguém tem esse poder, fez muitas famílias se perderem, muitos se suicidaram. Ouçam e vejam, aí no recurso que vocês têm de internet, que hoje em dia tem, no tempo de vocês tem, e analisem aí os fatos e a história daquela época de 1843, 1844, quando nós
junto com Guilherme Miller, marcamos a data da vinda de Jesus errado e ficamos em cima de uma pedra, assim, esperando, olhando para o céu, para a constelação de Órion, porque nós marcamos que Jesus ia voltar. Famílias inteiras se perderam, pessoas morreram, se suicidaram, pessoas pararam no manicômio, se tornaram loucos, perderam todos os seus bens, não tinham nem as suas casas para voltar, porque doaram tudo, venderam tudo, ficaram somente com a roupa do corpo, esperando a data que nós marcamos errado. Até que Guilherme Miller se tocou. Ele saiu do nosso grupo, mas eu me mantive recebendo revelações do céu e do meu anjo assistente. E eu fui maior do que Ezequiel, porque Ezequiel foi o profeta que mais profetizou lá da Bíblia que é falha, porque eu tenho recebido luz menor do céu e não falho. Tudo que eu escrito está em comparação ali, em paro a paro com a palavra do Senhor. Falando ainda de Ezequiel, aquele profeta lá da Bíblia, ele teve 7 visões. Todos os profetas da Bíblia, ao todo, tiveram só 42 visões, mas eu, Ellen G. White, tive mais de 2.000 visões. Hebreus, vou ler Hebreus aqui novamente, que a palavra do Senhor está errada. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Por si mesmo fez a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra do Pai. Mas eu, Ellen G. White, não creio assim, porque o anjo assistente que me visita no meu quarto me dá as revelações. Eu escrevo, e são mais de 2.000 visões que um dia vão direcionar, vão dominar, vão ser a doutrina principal, a coluna vertebral da Igreja Adventista do Sétimo Dia que eu estou criando. Esse negócio de Hebreus aqui não leva em consideração, não. Leva em consideração o que eu recebi do anjo assistente de Deus nas minhas visões. Vou ler um pouquinho para vocês do que Deus tem me dado. Deus tem me dado. Jesus não sentou à destra do Pai, como está escrito em Hebreus. Em 1844, Cristo entrou no mais santo lugar do santuário celestial para terminar o inacabado, o trabalho de expiação preparatório de sua vinda. Está no meu livro aqui na página 481, depois vocês podem ver aqui na descrição do vídeo que eu passo para vocês. Continuando aqui as minhas visões, em 1844, assistido por anjos celestiais, o nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos do seu ministério, porque foi incompleto, em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos aqueles que verificarem com direito aos benefícios da mesma. Está na página 480. Na cruz ele não pagou. Para fazer expiação por todos aqueles que se mostrassem aptos para receber os benefícios da mesma. Então, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, o que Cristo fez na cruz não foi suficiente, não foi o suficiente para a salvação de nenhum de vocês. Se vocês têm que se esforçar para guardar a lei, para fazer algum esforço, fazer alguma obra, para ver se vocês conseguem adentrar aí nessa bênção que seria a salvação. Se vocês conseguirem guardar, se você conseguir, se você obedecer tudo que eu deixei para vocês escrito nos meus livros. Porque os meus livros são de inspiração divina, você não pode tirar nenhuma ilha, nenhuma letra, nenhum tio, nenhum acento, nada do que foi me mostrado em visão. Então, Jesus Cristo lá não cumpriu totalmente na cruz para fazer expiação por todos aqueles que se mostrassem aptos, estão aí sendo analisados no juízo investigativo. O meu nome e o seu nome pode estar sendo passado agora. Isso diz Ellen G. White. Ao completar a obra de expiação do santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e dos exercícios reunidos, serão postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. O Senhor me mostrou em visão? Não, foi o meu anjo assistente. Enfim, ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, onde que Jesus está lá em cima agora nos julgando, não está sentado à destra do Pai, Hebreus errou, a Bíblia está errada. Ao completar a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e dos exércitos reunidos, serão postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Então Jesus não pagou, não foi suficiente, o sacrifício dele não foi real, não foi único e verdadeiro. No final das coisas, o anjo assistente me mostrou que vai ser jogado sobre Satanás
os seus e os meus pecados. Aí sim a gente vai ser justificado, vamos conseguir obter alguma salvação. Restrito apenas ao planeta Terra, Satanás não terá o privilégio de percorrer os outros planetas para tentar e molestar aqueles que não caíram. Vocês não sabiam que existe outro mundo? Existem outros mundos com a árvore do bem e do mal também, assim como aqui na Terra. Os outros mundos nos assistem, sabia? Como no reality. Eles nos assistem e ficam assombrados com as coisas que a gente passa aqui e ficaram felizes quando Jesus morreu na cruz e nos assistem com assombro, sabia? Pelo tudo que a gente sofre aqui. Porém, eles não comeram do fruto proibido, então eles estão lá nos outros mundos, lá o Senhor me mostrou, eu fui lá em visão também. Eu já fui no céu, já sentei na mesa com os salvos, já vi os salvos sentados na mesa, já vi o fruto da árvore, eu já vi tudo lá no céu. E numa dessas visões também, eu vi o bom e velho Enoque. Ele estava passeando ali pela cidade santa e eu falei, Enoque, eu conheci Enoque, não sei como, mas eu conheci Enoque, eu falei, Enoque, oi Enoque, tudo bem, você mora por aqui? Enoque falou, não, eu estou só passeando, eu moro lá no mundo de 7 luas. E Enoque estava lindo, numa luz resplandecente, com um véu, com uma grinalda brilhosa sobre a sua cabeça. Eu pedi o anjo para mim poder ficar lá no céu, mas ele não deixou não. Ele falou que a minha obra ainda estava grande, que eu tinha que voltar para a terra. Para descrever com mais clareza, porque eu gosto de escrever com português bem bonito, né? Uma escrita bem bacana, assim. Uma coisa que impressione bem. Assim como eu escrevi sobre a reforma de saúde, né? Que quem comer carne está sujeito, né? Às tentações, à sujeira da carne, aí você não tem como se consagrar se você comer carne. Aquelas coisas que eu escrevi também lá no Conselho sobre Regime Alimentar, que te apavora, né? Depois nós vamos falar sobre alimento, vamos ver se vai dar tempo de falar nesse vídeo ainda, né? Para mim, descrever no português bem bonito, do jeito que eu gosto de escrever, que eu recebo do meu anjo assistente, eu vou falar para vocês assim o que está escrito em Primeiros Escritos, que eu deixei lá no meu livro Primeiros Escritos, 39 e 40. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. É aquilo que eu estava falando. Foram-me dados asas. Então, fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde ele fora transportado da terra. Ele me respondeu, não, minha morada é na cidade, eu só vim visitar este lugar. Numa outra ocasião, ele falou que morava no mundo 7 luas, né? A Inspiração e a Autoridade dos Escritos de Ellen G. White. É um livro. Nós não cremos que a qualidade ou o nível de inspiração dos escritos de Ellen G. White são diferentes daqueles encontrados na Escritura. Palio, iguais à palavra de Deus. Deixa eu ler mais um pedacinho aqui. As Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Seus escritos falam com autoridade profética e provém consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Confissão de fé, o dom de profecia. Peraí, se os escritos dela são tão altos, na mesma altura e intensidade, verdade, né, da Bíblia, como assim ela está falando que a Bíblia tem que ser a correção, é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino da igreja? E se os meus escritos são do mesmo nível? Fica tudo tão confuso? Falando ainda sobre alimentação, nós vamos entrar agora numa outra página aqui, falando sobre o que o anjo assistente tem me mostrado a respeito de alimentação. Ainda falando sobre os outros mundos, conforme a gente estava conversando, está no livro de Início R.E., datado 25/9/1900, página 366. É só você procurar aí nos e-books, nos livros de Ellen G. White que estão disponíveis na internet. Uma das citações está nesse livro. Deus tem outros mundos, mundos e mais mundos, que são obedientes à sua lei.
Estes mundos são dirigidos com referência à glória do Criador. Ao verem os habitantes destes mundos o grande preço que foi pago para resgatar o homem, enchem-se de assombro. Eles nos assistem. É aquilo que eu falei para vocês. Essa é uma das referências dos outros mundos que foi me mostrado. Em Primeiros Escritos, páginas 58 e 60, também escrevo assim: os anjos estavam precisamente a apresentar um cartão de ouro ao anjo que estava à porta do céu. Todos os anjos comissionados para visitar a terra levam um cartão de ouro e, ao entrarem e saírem, apresentam aos anjos que ficam à porta da cidade. Primeiros Escritos, páginas 58 e 60. Vamos para a parte da alimentação? Sobre os outros mundos, sobre as outras coisas que foi me mostrado através do meu anjo assistente, nós vamos deixar para um outro vídeo para não ficar tão longo. Vamos falar de alimentação. Conselho sobre regime alimentar. Terrível esse livro, hein? Amedrontador. Pondes na mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos deles participem. São alimentos justos com os artigos que lhes incitarão as paixões animais. E depois ides a reuniões e pedis que Deus vos abençoe e salve os vossos filhos. Até que altura as vossas orações vão subir? Conselho sobre regime alimentar, também, página 425. Tomar chá e café é pecado, o chá preto também. Com descendência prejudicial, como que outros males, causa muito dano à alma. Agora para as irmãs, especialmente para as irmãs. As perucas, cobrindo a base do cérebro, aquecem e excitam os nervos espinhais que incidem no cérebro. Como resultado, muitas mulheres têm perdido a sua razão e chegado a um estado de loucura sem esperança. Livro de Ellen G. White. Agora, falando de mente e de cabeça, foi me mostrado também a respeito de Satanás. Primeiros Escritos, página 157. Satanás foi outrora um honrado anjo no céu, o primeiro depois de Cristo. O seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Ellen G. White, Primeiros Escritos, página 157. E a serpente? A serpente era uma das mais prudentes e belas das criaturas da terra. Isso tudo foi me mostrado. Tinha asas e, enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de um brilho deslumbrante, tendo a cor de um brilho de ouro polido. Patriarcas e Profetas, página 27. Agora, assunto sério. Só pode orar pelo irmão doente se ele pagar primeiro o dízimo. Nós primeiro devemos procurar saber se o doente não está retendo os dízimos ou se causou algum problema na igreja. Ellen G. White, página 237, parágrafo 4. Um resumão aí de tudo que eu escrevi que o anjo assistente me deu. E que muitos adventistas estão presos, agarrados a todas essas leis e todos esses julgos e nem percebem, porque se acham orgulhosamente os únicos detentores da verdade, da única igreja verdadeira na terra, da qual tem o espírito de profecia. O espírito de profecia lá de Apocalipse é de uma mulher só, de uma pessoa só. Desmentindo o que o Hebreus fala, né? Na carta de Hebreus que nós lemos no início do vídeo. Vamos fazer um resumão das regras? Ellen G. White crê que Jesus me disse o dia da sua vinda. Por 3 vezes. Depois eu esqueci e errei. Eu recebi asas de cegonha para voar no céu de Saturno. E lá eu vi o Enoque usando grinalda. Já falei para vocês. Que jogar xadrez, damas, é pecado. Todo tipo de jogo, hein? Que afinar pianos e usar perucas enlouquece. Que carne de porco transmite hanseníase.
que se você se masturbar, o seu filho nascerá anão. Essas são uma das outras coisas, de muitas coisas que eu recebi nas minhas 2.000 visões. Por quê? Por que que estamos fazendo esse vídeo? Por que que estou falando assim para vocês? Vocês acham que eu estou ganhando algum dinheiro com isso? Vocês acham que nessa altura da minha vida, depois de 37 anos dentro da Igreja Adventista, eu estou querendo ganhar dinheiro agora? A minha única intenção de fazer vídeos, de ser até chocante hoje esse vídeo, um pouco irônico é descobrir que você foi enganado a vida inteira, que você lia essas coisas, morria de medo, morria de pavor. Irônico e terrível é descobrir que a sua vida inteira você dedicou para o reino de Deus numa seita, num lugar que nem a adoração a Deus está sendo feita de forma certa e justa, porque o sangue de Jesus não tem efeito, não teve sentido nenhum. Por quê? O juízo investigativo está em evidência, segundo a doutrina da dona da Igreja Adventista. Você ser adventista e falar bem assim, a irmã Lília está exagerando. Ela está exagerando, esse vídeo ela pegou pesado. Você não sentiu na pele que foram 37 anos de descobrir, perdi todos os empregos, perdi todas as provas, tudo que eu precisava fazer na sexta-feira à noite depois do pôr do sol, quanto aperto, quanta restrição, quanto medo de jogar dominó, quanto medo de usar uma calça jeans, quanto medo, julgo de transgredir o sábado, quanto medo isso tudo ter sido em vão. Não crer na graça salvadora de Cristo é um perigo. Se você acha que está confortável, a Igreja Adventista é bem bacana, os cursos bíblicos são legais, todo mundo te abraça, é bem bacana, os louvores são lindos, a TV Novo Tempo é tão bacana, você não conhece por dentro como é o regime. O regime e a doutrina é dela, é tudo da Ellen G. White. Toda a base doutrinária, e você tem que se batizar, como já falei em vários vídeos, falando que você crê que ela é o espírito de profecia. Então você não adianta se enganar. O triste é que tudo está sendo exposto. Por orgulho a gente fala, a única verdade sou eu que sei. Está na igreja que eu estou. O resto das outras igrejas todas fazem parte da grande Babilônia. Mas foi a Ellen G. White que falou isso. O sábado, os 10 mandamentos e toda a lei de Deus também teve um período. A lei de Deus foi santa, Jesus cumpriu tudo. Jesus foi o único que conseguiu cumprir e cravou toda na cruz. Nós lemos isso no início dos vídeos. Só que a gente adventista fecha os ouvidos, não quer ouvir, não queremos escutar. Por quê? Nós temos uma doutrina e lemos nos livros, eu que fui criada na igreja desde pequenininha, lemos nos livros que o sábado é santo. É santo, é selo de Deus, é sinal entre Deus e os homens. Queridos, também não faz parte do que Deus quer para a sua vida. Vamos ler a Bíblia com entendimento. Vamos aceitar verdadeiramente o sacrifício de Jesus na cruz. Não há nenhuma igreja certa, igreja verdadeira. Não, Jesus, de novo vou repetir, Jesus não morreu na cruz. O plano perfeito de Deus não foi a nosso favor para nos salvar e nos deixar uma igreja, uma placa de uma igreja aqui na terra. Que petulância é uma mulher se achar muito mais capacitada do que todos os profetas bíblicos, que todos eles juntos tiveram 42 visões e ela mais de 2.000 visões. Que petulância. Se você não liga para isso, você só vai lá sábado, gosta dos louvores, se sente bem na igreja, tá jóia, beleza. Só que você é conivente. Você está consciente. A internet tem 1000 recursos hoje. Provas, textos com contexto, tá? Porque a gente gosta de jogar para as outras religiões, que as outras igrejas leem a Bíblia com texto sem contexto. É nós, somos nós da lei que somos assim. Mas o orgulho nos cega, porque a gente se acha os escolhidos, porque somos o único e verdadeiro povo escolhido, que temos a profeta maior e o espírito de profecia. Isso é orgulho. Abra os seus olhos, aceite a cruz de Jesus de verdade, enquanto é tempo. Que Deus abençoe a todos vocês.